Shalom Lekulan, sejam todos bem-vindos ao canal Torá, o caminho do meio. Hoje nós chegamos à última paraxá do livro de Bereshit, a última porção semanal de Bereshit. E eu queria trazer aí, como sempre, o resumo dessa última paraxá, lembrando que aí nós vamos já entrar na porção, no livro de Shemot, como eu expliquei nos outros vídeos. A primeira porção é sempre o nome do livro. O próximo livro é Shemot, próxima porção semanal, Shemot. Mas ainda estamos aqui na Parashá Vayeri, que é a última porção aí do livro de Bereshit, a porção que vai contar pra gente a morte de Yaakov e também vai contar aí sobre a morte, a passagem aí de Yosef Hatzadik. Então, como sempre, aí vamos fazer o resumo da Parashá e tirar aí, como sempre, a nossa aplicação pessoal, ok? Vamos lá, vamos para o resumo dessa Parashá aí. A Parashá começa com um pedido de Yaakov a Yosef, que ele pede para ser enterrado junto com seus familiares. Depois aí tem a bênção, né? Yaakov abençoa a Efraim e a Menaché. Yaakov abençoa seus filhos, depois de abençoar Efraim e Menaché, ele abençoa os filhos dele. Abençoa dando a uns críticas construtivas e a outros críticas... todas elas, na verdade, são críticas construtivas, né? Críticas quando o pai sabe aplicar, todas elas são críticas construtivas também quando o filho sabe ouvir a advertência do pai. A despedida de Yaakov. Yaakov recebe honrarias dignas de um rei após seu falecimento. Quando ele vai sendo enterrado, ele pede lá para ser enterrado com seus parentes, ele vai ter uma honraria aí. Como se ele fosse um rei, né? Afinal de contas, o filho dele era o governador. Os irmãos temem que Yosef se vingue deles, né? Os irmãos pensam aí que após a morte de Yosef, a morte de Yaakov, Yaakov vai vindo, o irmão Yosef vai se vingar, né? Não tem mais o pai por eles, né? Então ele pensa que o irmão vai se vingar. E logo após vem o falecimento de Yosef, falecendo aí com 110 anos. Vamos lá, eu quero deixar aqui algumas perguntas para você dentro dessa última paraxá. Uma pergunta bem legal, antes da gente deixar a aplicação pessoal. Quero deixar algumas perguntas e eu tenho certeza que se você responder essas perguntas durante essa semana, automaticamente você vai estar estudando a Parashá, né? A primeira pergunta, vamos lá, porque como eu expliquei para vocês, são as perguntas que movem a Parashá. Se você não fizer perguntas dentro da Parashá ou dentro de qualquer assunto dentro do livro sagrado, você não consegue estudar e você não consegue tirar para você uma aplicação pessoal. Então, vamos lá, primeira pergunta, quantos anos Yaakov viveu? Quantos anos? Esse foi até um dos interesses quando Yaakov chegou no Egito. Foi uma das coisas que o Paró ficou surpreso, ficou surpreendido quando Yaakov chegou. Quantos anos? Quantos anos ele tinha quando chegou lá? Quantos anos ele viveu? Yaakov colocou sua mão esquerda na cabeça de quem? De qual dos filhos? Vamos voltar na primeira pergunta? Quantos anos Yaakov viveu? Vou deixar as opções, tá? Ele viveu 147 anos, 180 anos ou 197 anos? Quantos anos aí Yaakov Avinu viveu? Yaakov colocou a mão esquerda na cabeça de quem? De Efraim ou de Menaché? Quem vocês acham que foi? Na hora que ele trocou, a mão direita era para ser sobre a cabeça do primogênito, a mão esquerda do segundo, mas aí ele trocou. E aí, a mão de quem? Qual foi a mão que ele colocou? Então, essa pergunta fica para você aí. Qual é a tribo? Terceira pergunta. Qual é a tribo que descendem os reis judeus? Qual dessas três tribos aqui? É a tribo de Yosef? É a tribo de Levi? Ou é a tribo de Yehudá que descendem os reis judeus? Vamos lá. Qual é? Agora estamos na quarta pergunta para você ficar afiado nessa última paraxá. Já que é a última, então faz um negócio bem bonito. Você não conseguiu estudar as primeiras, então pelo menos na última aí do livro de Gênesis aí você pega com afinco. Qual é a tribo que é comparada a um leão? Essa é fácil. Qual é a tribo que é comparada a um leão? É a tribo de Yosef,
É a tribo de Levi ou é a tribo de Judá? E aí, qual é? Vamos lá. José, Levi ou Judá, que é Judá? Qual é a tribo que é comparada a um leão? Quinta pergunta, para mover essa paraxá. Os membros de qual tribo viajavam em navios para fazer negócios? A tribo de Issacar, a tribo de Zebulun ou a tribo de Naftali? E aí? Qual é a tribo? Qual é a tribo que é comparada a um jumento? A tribo de Issacar, a tribo de Zebulun ou a tribo de Naftali? Vamos lá. Sétima pergunta. Qual a tribo é comparada a uma cobra? É a tribo de Gad? É a tribo de Asher? Ou é a tribo de Dan? Qual é comparada a uma corça? É a tribo de Reuven? É a tribo de Naftali? Ou é a tribo de Yosef? Qual a tribo é comparada a um lobo? É a tribo de Shimon? É a tribo de Levi? Ou é a tribo de Binyamin? Quantos anos Yosef tinha ao falecer? Décima pergunta. A última não. A última vai ser a melhor pergunta de todas. Essa daí você vai queimar a mufa para você achar a resposta. Quantos anos Yosef tinha ao falecer? Essa é a décima pergunta. Vai vir a 11ª, essa é a melhor de todas. Quantos anos Yosef tinha ao falecer? Tinha 110 anos? Eu acabei de falar essa no início do vídeo. Ele tinha 120 anos ou tinha 147 anos? E a melhor pergunta de todas. Essa é a melhor. Qual será... Melhor. Vamos melhorar essa pergunta. Será que Yaakov Avinu chegou a descobrir que seus filhos haviam vendido Yosef? Aonde a Torá relata? Aonde o livro sagrado conta que Yosef contou para o pai, ou o pai descobriu que Yosef foi vendido? E aí? Você sabe essas perguntas? Você responde essas perguntas que você já vai ter estudado a última porção semanal, ok? Do livro de Bereshit, que agora a gente vai entrar no livro de Shemot. Shemot é o que em português? Shemot em português é Êxodo. É porque faz tanto tempo que eu estudo no hebraico que os livros, o nome dos livros e o nome de algumas coisas em português para mim eu esqueci. Vamos lá, a aplicação pessoal dessa paraxá tá lá quando Yaakov Avinu começa a chamar os filhos para abençoar. Não estou falando dos filhos de Yosef. Ele começa a chamar os próprios filhos para abençoar. Só que alguns filhos, ele dá algumas críticas duras, algumas críticas severas, né? Aí eu tenho uma anotação aqui super bacana que é assim, ó. Abençoado é o filho cujo pai sabe como puni-lo e que reage positivamente à repreensão do pai. Abençoado é o marido que ouve com atenção os conselhos da esposa e aprecia suas críticas construtivas. Feliz é a comunidade que é abençoada com líderes que criticam, óbvio, positivamente, construtivamente. Repreendem e estimulam os seus seguidores a alcançar maiores realizações, quando a boa intenção e motivação idealistas são devidamente apreciadas. Yaakov criticou seus filhos, sim, mas com o espírito de alta consideração e propósito construtivo. Suas palavras eram bênçãos. Ou seja, dentro das críticas, ele deu brahá, ele deu bênçãos para os filhos. Porque assim que ele as queria, e porque seus filhos assim os consideravam. E os filhos deles consideraram as críticas como críticas construtivas, críticas queriam ter progresso na vida deles. Então, pessoal, que nós possamos aceitar aí as críticas positivas. Melhor,
Vamos fazer o seguinte, que nós possamos, ao invés de dar críticas destrutivas, que nós possamos dar críticas construtivas às pessoas, ok? Para alguém que tem um trabalho, para alguém que está começando um trabalho, para alguém que não tem expectativa de fazer um trabalho, não tem expectativa de ter uma realização, que a gente possa dar uma crítica construtiva. Nós, seres humanos, temos o hábito de dar sempre a crítica destrutiva, ou só aceitar a destrutiva. Não, que nós possamos aceitar a crítica, principalmente quando ela é construtiva. E isso é independente, isso é em todas as áreas da vida, principalmente dentro do estudo da Torá. Ok? Que nós possamos aí, no final de toda a paraxá, nós sempre dizemos assim, Hazak, Hazak, Venit Hazek, alguém que traduziu isso como força, força, que sejamos fortalecidos. Então, nós possamos ser fortalecidos para dar início aí a paraxá Shemot, que é o livro de Êxodo, ok? O Torá, o caminho do meio. Agradece a todos vocês que ficaram aí da paraxá Toledot até essa paraxá vai rir aí com a gente, que vocês possam estudar, responder essas perguntas, que vocês possam estudar. E quem sabe, isso eu não vou prometer, Blineder, eu possa fazer aí um review dessa paraxá, e dentro do review, quem sabe eu não consiga responder aí essas perguntas, ok? Você fica aguarda aí, se inscreve no canal aí, aqui embaixo aí tem aquele lugarzinho assim, ó, inscrever, você clica aí, se inscreve, você curte, para o vídeo ter mais relevância aí e pessoas poderem se ajudar, as pessoas que querem estudar as Sagradas Escrituras, ok? Hazak Baru, Letra 8.